Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez juntos aqui para a realização deste culto vespertino. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e nos conduza. Vê a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor e de imensa bondade, mais uma vez estamos juntos aqui para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Nós suplicamos, ó Deus, o perdão para os nossos pecados. Nós suplicamos, ó Deus, as tuas misericórdias e pedimos que o Senhor aceite o nosso culto. Que o Senhor, ó Deus, manifeste a tua glória, que o Senhor fale a cada coração. Que, ó Deus amado, o teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, para agir na nossa vida. Ó Deus, e transformar, ó Deus, o nosso coração. Que cada ato deste culto seja unicamente para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus. Seguido do louvor, teremos a leitura pública das Escrituras. Graça e paz, queridos irmãos. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Louvai o nome do nosso Deus. Veja o seu nome.
146, vamos fazer a leitura. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai bondoso, rendemos graças e entoamos louvores ao teu nome, porque o Senhor é digno. Pai amado, seja louvado o teu nome a cada dia, Deus, através das nossas vidas, ó Pai. Que todo o nosso ser, o nosso respirar, o nosso pensar, ó Deus, e toda a nossa ação seja para o louvor da tua glória. Portanto, Senhor Deus, venha santificar as nossas vidas, nos encher do teu Espírito, Pai. Ó Deus querido, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque toda a nossa confiança e a nossa esperança pode ser depositada no Senhor. E só Tu és o nosso socorro e o nosso auxílio, o nosso ajudador. Pai querido, nós Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida do órfão, da viúva, do estrangeiro, Deus, e de todos nós, os Teus filhos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir o Teu exemplo e cuidarmos uns dos outros, ó Deus, vivendo o amor que o Senhor Jesus nos ensinou. Louvado seja o Teu nome, aceita, Deus, a nossa adoração. Seja engrandecido o Teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lugar secreto. O meu fôlego tu és.
Para nós.
Deus seja louvado. Haja coração, né, irmãos? Nós percebemos como Deus fala, né? Através do louvor, da adoração. E nós daremos continuidade agora no texto que iniciamos, na mensagem pela manhã, que se encontra em 1 João. Nós vamos ler o capítulo 1, que são 10 versículos. Antes de ler, vou dizer um título da mensagem. O título da mensagem é o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o subtítulo, que é o propósito da mensagem, é o seguinte: o remédio de Deus para o pecado. Texto, 1 João 10, a NVI intitula como Palavra da Vida, e também tem outro texto, outro título que é Andar na Luz. Acompanhe comigo então a leitura do texto que farei. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês. A vida eterna, que estava com o Pai, nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que não temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Até aqui. Amém? Que o Senhor seja glorificado e que a sua palavra seja bênção em nossas vidas. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, glorioso Deus, que bênção é podermos ler a tua palavra de forma pública. Graças nós te damos, Senhor, por este culto, pela forma com que o Senhor tem nos conduzido, pelos louvores, e agora mais uma vez nós clamamos: use de misericórdia para conosco, abra os olhos do nosso entendimento, abra o nosso coração, que nós possamos, ó Deus, entender a tua palavra. Nos ilumina no poder do teu Espírito, ó Deus, e que o Senhor amado, que a nossa mente esteja cativa, ó Deus, a tua palavra e a tua mensagem. Repreenda o mal e dá-nos a tua paz. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que estamos tratando é a questão do pecado. Falamos pela manhã que essa doutrina na teologia chamada de ramatiologia, que em sua etimologia, a doutrina do pecado é errar o alvo. Nós temos aqui uma carta escrita por João
que tem um propósito duplo. Ao mesmo tempo que ele quer rebater os erros doutrinários daqueles falsos mestres, ele também quer exortar as pessoas tanto quanto à fé, como manter uma vida santa, isto é, doutrina e conduta, uma vida santa, uma vida íntima com Deus, uma vida cheia de alegria e uma vida com a certeza absoluta da salvação, da vida eterna. Falamos pela manhã que desde a igreja primitiva já tínhamos os anticristos, né? Aqueles que não apresentavam Cristo como verdadeiro, como Senhor. E nós temos em João, tanto no Evangelho como nesta carta, nós percebemos então uma apresentação do Senhor Jesus. Quando pensamos o que essa doutrina do pecado tem a ver conosco e com a igreja contemporânea. Sabem, irmãos, nessas mensagens curtas que estamos pregando e para as nossas devocionais, todos os dias, nós tratamos do episódio do jovem rico. E a gente percebe que há talvez uma síndrome do jovem rico, porque como as pessoas relativizam o pecado, as pessoas se sentem muito bem, muito confortável. O episódio do jovem rico lembra que ele tinha um conceito alto de si mesmo, um conceito santo, religioso de si mesmo. E na abordagem para com Jesus, ele tem uma fala diferente, querendo se apresentar como um bom jovem. Então a gente percebe que a igreja histórica é mais ou menos assim, tem conhecimento da doutrina, tem certeza da salvação, tem a confissão de fé, tem culto com o princípio regulador do culto bíblico. Então, às vezes, o próprio crente, ele se sente muito crente, caminhando desviando-se para a direita, como já disse, é o legalismo. Desviar para a esquerda é o liberalismo. Então nós temos aqui então esse texto, e pela manhã no culto matutino, nós fizemos as considerações preliminares falando sobre a realidade do pecado, a origem do pecado, a descrição e natureza do pecado, falamos sobre a estratégia do pecado, que é enganar, escravizar, destruir, e falamos também as consequências do pecado. Então, nós fizemos uma breve apresentação com relação a essa doutrina da hamartiologia. E agora nós estamos aqui diante do texto, e antes de apresentar aqui as lições sobre o remédio de Deus para o pecado à luz desse texto, nós vamos destacar algumas questões. É bom lembrar que na introdução da carta do apóstolo Paulo, do Evangelho do apóstolo Paulo, não dessa carta, chegaremos aqui, mas do Evangelho, ele apresenta o Senhor Jesus. Ele diz que Jesus é o sentido da vida, o verbo, que para os gregos era o que dava sentido em todas as coisas. Ele apresentou, mostrando Jesus como o próprio Deus, como o eterno. Jesus é o próprio Criador, ele é o Criador, idealizador, sustentador. Jesus é a vida, ele compartilha a vida como ele quer. Jesus é a luz, e não vai ser diferente. Esse sentido de luz ele também vai focar aqui. Quando ele apresenta o Senhor Jesus no início da sua carta, ele vai dizer que Jesus é o que era desde o princípio. Após ele dizer sobre a deidade do Senhor Jesus, a divindade do Senhor Jesus e a eternidade do Senhor Jesus, ele vai dizer do testemunho que contemplamos, as nossas mãos apalparam. Então, o testemunho vigoroso de quem é Jesus. Então, ele faz a proposta. É isso que nós proclamamos a respeito da palavra da vida. Ela foi nos manifestada, nós somos testemunhas dessa palavra da vida e proclamamos, porque através dessa vida nós temos então a vida eterna. E a partir daí então
ele nesse início, ele vai dizer sobre a comunhão é com o Pai, a comunhão é com o Filho, para que a nossa alegria seja completa. Ele convida, né, para que os irmãos tenham comunhão com Ele, que a comunhão é com Deus Pai e com o Deus Filho. Essa perícope que nós lemos está estruturada em 3 blocos. Após essa apresentação da palavra da vida, ele vai falar sobre andar na luz, e nós temos aqui 2 parágrafos. O primeiro vai tratar sobre a mensagem de Jesus. A mensagem, em suma, é que Deus é luz e Ele vai desdobrar as consequências dessa luz. Ele vai dizer que quem tem essa luz não anda em trevas. E nós temos aqui a analogia entre o bem e o mal, entre o que é claro e a escuridão, o que é luz e o que é trevas. Então, nesse momento, ele vai dizer que se nós, então, afirmamos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, nós mentimos, porque Ele é luz. No segundo momento, ele vai dizer que andar na luz mostra-se a evidência em ter comunhão com os irmãos. Interessante isso. Quem anda na luz, quem é da luz, tem comunhão com os irmãos. E nós temos vários textos que vai nos mostrar este mandamento no Novo Testamento sobre a necessidade, a evidência de ser realmente cristão, tendo comunhão com Deus, né, que a gente sempre diz a comunhão vertical, e a comunhão com os irmãos, a comunhão horizontal. Uma outra evidência é que quem anda nessa luz, além de não andar em trevas, ter comunhão, tem um perdão para os pecados. E agora a gente entra no terceiro bloco do texto, que trata mais claramente sobre o tema que nós estamos abordando aqui. Ele começa dizendo que nós não podemos dizer que não temos pecado. Se nós temos essa ideia de que o que eu faço não é pecado, e hoje pelo menos nós vimos a santidade de Deus, o caráter santo de Deus, então a verdade não está em nós. A verdade é absoluta, ela não está em nós. No entanto, se nós confessarmos os nossos pecados, isto é, nós lidarmos corretamente com o pecado, e lidar corretamente com o pecado é a confissão. Então ele fala sobre o atributo de Deus. Ele é fiel, ele é justo para perdoar e purificar, para tratar esta questão, justamente pela natureza de Deus, que é santa, justa, e mediante essa confissão, não só o reconhecimento, mas a confissão, ele perdoa e purifica. E ele finaliza o texto dizendo, de novo, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aqui parece que quem não admite o pecado comete o erro, o auto-engano, o falso testemunho e também a blasfêmia, porque chama Deus de mentiroso. Então nós temos essa natureza do pecado, nós temos a inclinação ao pecado e temos o potencial de maldade, tanto quanto o ímpio, porque essa natureza está em nós. Este é um tema delicado de ser tratado, mas uma verdade, uma necessidade de lidarmos seriamente com o pecado. Assim como o mundo busca remédios para tantas doenças, especialmente nessa crise da pandemia, qual é o remédio, qual é a vacina contra o Covid-19? Hoje nós trazemos à luz desse texto o remédio de Deus para o pecado, um remédio exclusivo, não tem outro. E eu quero propor então 5 lições sobre o remédio de Deus para o pecado. Vamos aí a primeira então. Deixa eu ver se os meus esboços estão em ordem. Estão. Primeira lição. O remédio de Deus para o pecado é ter o real conceito de quem é Jesus
e acerca da sua palavra. O texto, ele vai deixar bem claro a respeito de Jesus. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. No primeiro momento, quando nós pensamos em tratar o pecado, eu preciso reconhecer não só o Senhor Jesus, mas a sua obra vicária, a sua palavra, o propósito em ser encarnado, em humilhar-se à forma de homem, para vir ter conosco, anunciar o reino, morrer na cruz para derramar seu sangue, para cobrir as nossas transgressões. Quando não se tem o real conceito de quem realmente é o Senhor Jesus, nós não vamos tratar o pecado de forma correta. O Senhor Jesus já estava talvez um ano e meio junto com os discípulos, e atravessando o mar da Galileia, quando ele ordenou o vento e o mar que se acalmasse, a pergunta foi: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, neste momento, os olhos deles parece que foram se abrindo, até que o Senhor Jesus pergunta, tem um encontro com eles, e tem esse momento onde ele se revela não só o Filho de Deus ou o profeta, mas o Deus Filho, o verdadeiro Deus. Enquanto nós não tivermos o real conceito, a verdadeira identidade, souber a verdadeira identidade do Senhor Jesus, nós não vamos conseguir tratar com o pecado. E não só conhecer Jesus, mas também conhecer a sua palavra. A palavra de Deus, ela nos purifica, a palavra de Deus, ela nos transforma, ela sara as nossas enfermidades espirituais, emocionais, físicas, inclusive. Deus trata conosco, mas o remédio de Deus para o pecado está em primeiro lugar: conhecer Jesus e a sua palavra. A segunda lição: o remédio de Deus para o pecado é estar sob a luz de Jesus, que nos faz enxergar nosso real estado de pecado. Então veja que o texto vai dizer: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos. Deus é luz e não há treva alguma. Se afirmarmos que não temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, nós, quando estamos diante da luz de Jesus, nós não só enxergamos tudo o que está ao nosso lado, mas nós nos enxergamos. Quando a luz de Jesus está sobre nós, quando a luz de Jesus, ela nos ilumina, então nós nos enxergamos, nós nos percebemos. E o que nos lembra é aquele episódio de Isaías, quando ele viu a glória de Deus, e diante da glória de Deus ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a partir dessa declaração o texto diz: e os meus olhos viram o Rei. E ele foi posteriormente purificado dos seus pecados. Mas o reconhecimento, ele é não só importante, mas ele é necessário. Será que nós temos nos enxergado? Será que a gente tem percebido o nosso real estado de pecado? Será que a gente sabe os nossos erros, as nossas fragilidades? E não só isso, será que nós estamos buscando ajuda? Se nós estamos tratando isso com Deus? Veja que um princípio para se curar uma enfermidade é o reconhecimento dela. Há muitas pessoas que não são curadas porque não querem reconhecer que estão enfermas e vão postergando o seu problema, e chega num determinado momento, já não tem cura, não tem solução.
não se sabe mais o que fazer. Então, o remédio de Deus para o pecado, aqui elencado nesta segunda lição, mostra que quando estamos debaixo da luz de Jesus, então nós nos enxergamos, o nosso real estado de pecado, conforme o fato, a experiência de Isaías. Seguindo, a terceira lição: o remédio de Deus para o pecado é perseguir o caminho da luz e preservar a comunhão com os santos, dada pelo Espírito de Deus. O texto que fundamenta essa lição diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós veremos que no Novo Testamento nós temos vários imperativos e mandamentos que fala sobre nós perseverarmos na fé, se nós envidarmos esforços para nos manter na presença de Deus, e ainda que nós cremos na certeza absoluta da salvação, que Deus vai preservar o crente se ele realmente teve um encontro genuíno com o Senhor, se uma vez salvo, salvo para sempre. É da nossa responsabilidade perseverar na presença de Deus, e a perseverança é uma evidência de que a pessoa realmente foi alcançada pela graça. Então a soberania de Deus, ela não descarta a nossa responsabilidade. E queridos irmãos, a nossa responsabilidade, a minha e a sua, é perseguirmos o caminho da luz. Tem ambiente que não tem luz, há relacionamentos que não há luz, há determinadas conversas que não tem luz nenhuma, e nós precisamos envidar esforços para preservar o nosso estado de estar na luz de Jesus e, consequentemente, perseguir a comunhão com os santos. Em Efésios vai dizer que a paz ela é dada pelo Espírito, e a nossa responsabilidade é preservar essa paz, essa comunhão. Algumas semanas atrás pregamos de Hebreus diz, 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja a responsabilidade que nós temos de estar na presença de Deus e procurar ter comunhão com os santos, uma comunhão dada pelo Espírito de Deus. Então esse é o remédio de Deus para que nós sejamos tratados, estar debaixo da luz, estar na presença de Deus, mantermos comunhão. Com a comunhão nós somos tratados, nós somos edificados, a ação do Espírito, a purificação. Porque a bem da verdade que alguém defende que a primeira enfermidade ela é espiritual, depois ela se torna emocional, e então se somatiza, se torna física. E existe um certo grau de verdade nessas questões. Muitas pessoas estão enfermas fisicamente, somatizaram, oriundas de uma ação emocional, em consequência do problema da falta de comunhão com Deus ou da falta de comunhão com os irmãos. Então, vamos perseguir o caminho da luz e preservar a comunhão com os santos. A quarta lição desse texto: o remédio de Deus para o pecado é reconhecer a nossa miserabilidade, não querer se passar por justo e não blasfemar contra Deus. Bom, nós temos aqui esse texto que diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nesse texto nós aprendemos que o reconhecimento ele é fundamental. O que me vem à memória é o episódio do filho pródigo. Ele talvez não se relacionando com boas pessoas, ele seguiu numa perspectiva de viver no mundão,
sair ali do domínio do seu pai, da fazenda, e viver a sua vida. Pediu parte da herança, algo que se pega ou que se recebe somente após a morte. Mas por inferência, nessa parábola, parece que ele já estava decretando a morte do pai. E ele então vai viver a sua vida, vai para essa ilusão, para este engodo que é o mundo, e ele curte a vida, gasta dinheiro, perde os amigos, perde sua posição, está numa terra distante, onde tem fome, onde tem dificuldade, longe do seu pai. E nesse momento, o texto, algumas versões tem a seguinte frase: ele caiu em si, e ele disse: vou ter com o meu pai. Então, esse momento dessa miserabilidade é reconhecer que nós somos miseráveis pecadores, que tudo que recebemos vem pela graça de Deus, não porque merecemos. E às vezes nós desejamos passar por justo, querendo dizer que não temos pecado, ou tratando de maneira pesada aquelas pessoas que falharam e que estão diante de nós. Olha, se nós afirmamos, nós estamos enganando a nós mesmos. E não só enganando a nós mesmos, nós afirmamos de forma postural, né, que Deus é mentiroso, e a sua palavra não está em nós, o que se torna uma blasfêmia. Então veja, irmãos, será que nós temos esse reconhecimento da falha, ou nós nos achamos bons demais, como falamos no início da mensagem, a síndrome do jovem rico? Nessa lição nós precisamos pensar bem. Será que queremos passar por justo? Quando nós queremos passar por justo, nosso olhar é altivo, a nossa postura é de soberba, nós não temos respeito com as pessoas, não sabemos lidar quando as pessoas falham, porque por inferência nós estamos dizendo: eu sou melhor que você, eu acerto e você erra, eu fiz o certo e você fez o errado. E não é verdade. Todos nós somos pecadores, é o que o texto vai dizer, todos nós somos falhos, e assim como o filho pródigo caiu em si, nós precisamos voltar a pensar em que estado nós estamos e voltar atrás, tendo um pleno relacionamento com Deus, se isso não está acontecendo, um pleno relacionamento com o Pai. E a última lição, e a quinta e última lição, sobre o remédio de Deus para o pecado, é a confissão dos pecados e a disposição em se retratar do erro. O texto vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse momento, esta lição e esse texto, quando ele encerra o tema do pecado, vai nos ensinar que trataremos sério com o pecado e finalizaremos o tratamento correto quando, a partir do momento de conhecer a Jesus, sua palavra, estar debaixo da sua luz, perseguir o caminho da luz, a comunhão, reconhecer a miserabilidade, houver, depois de tudo isso, a confissão dos pecados e o desejo de se retratar do erro. Eu vejo esse exemplo quando Zaqueu desejava ver Jesus e subiu numa figueira brava, né? E ali ele estava esperando Jesus passar, e quando Jesus passou, o avistou e disse: desce depressa, Zaqueu. E nesse momento ele tem comunhão com o Zaqueu, e no determinado momento não há nenhuma evidência que o Senhor Jesus o tenha persuadido, dizendo: como é, cara, você precisa se arrepender dos seus pecados, então você precisa reconhecer, não, mas só a comunhão com Jesus. Ele diz: resolvo dar 4 vezes mais às pessoas que fazem. Ele se retrata ali, ele tem esse desejo de retratar o seu erro, porque ali
foi o momento da salvação, da conversão, foi o momento que ele reconheceu a sua falha. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Confissão de pecados não é dizer, Senhor, perdoa-me, amém. Não é nada disso. Tiago chega a dizer, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que ele os sare, para que ele os cure. Então, para nós tratarmos corretamente o pecado, nós precisamos de ajuda. Às vezes precisamos confessar uns aos outros, mas esse é o remédio de Deus. Às vezes a pessoa, ela guarda, não quer enfrentar a vergonha ou o constrangimento, e ela não confessa, e ela não fala, e aquilo ali vai causando uma agonia e vai tirando a paz. Você quer fazer um concerto com Deus? Confesse seu pecado a Deus. Peça ajuda para um crente. Se nós cremos no sacerdócio universal dos crentes, não precisa ser um pastor, uma pastora, se você crê nisso, uma educadora religiosa, um missionário, não. Procure alguém consagrado, misericordioso, abra seu coração e resolva essa questão. Eu concluo então esta mensagem sobre o remédio de Deus para o pecado, dizendo que nós precisamos nos aproximar de Deus, e Ele fará brilhar a sua luz sobre nós. Estejamos em plena comunhão com os santos, certamente isso vai trazer purificação à nossa alma. Vamos reconhecer que somos miseráveis pecadores e precisamos nos voltar para Deus. Confessemos os nossos pecados e, como falamos no primeiro item da lição, conheçamos a Cristo e a sua palavra. Tendo esse real conceito de quem realmente é Jesus, nós vamos começar o sério e correto tratamento sobre o pecado. Eu quero orar por você, quero orar por sua vida, eu quero orar por sua vida espiritual. Quero orar para que você faça um concerto com Deus. Às vezes você está perto da religião, perto da igreja, mas distante com Deus. E Deus nos reúne aqui, Deus nos coloca diante desta mensagem, porque Ele quer tratar conosco, porque Ele nos ama. Vamos orar? Cubra sua fronte, feche teus olhos. Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos por esse texto tão rico e tão precioso, que nos ensina, ó Deus, acerca do pecado e como devemos tratá-lo. Ó Deus amado, nós queremos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, e queremos rogar-lhe, ó Deus, que o Senhor use de misericórdia. Se há alguma atitude, alguma palavra, algum pensamento que esteja desagradando ao Senhor, que esteja ofendendo ao Senhor, que o Senhor nos mostre e ajuda-nos a vivermos uma vida santa, uma vida irrepreensível. Pai, eu quero orar por todos aqueles que estão participando deste culto, participando desta oração. Ó Deus amado, onde quer que esteja, em qualquer tempo, nós clamamos, ó Deus, o Senhor que é um Deus de perto, Deus de longe, que o Senhor os alcance nesta hora, que o Senhor os cubra com o teu sangue, que o Senhor os livre da escravidão do pecado, que o Senhor repreenda toda ação maligna e que o Senhor, ó Deus, ministre a tua cura em seus corações, que eles possam se ver libertos, que eles sintam a tua paz e a tua graça, que eles tenham plena comunhão contigo, para que, como nós aprendemos com João, para que a alegria deles seja completa. Ó Deus amado, nós oramos agradecidos e, ó Deus, nos colocamos em tua presença, rogando-lhe que o Senhor continue fazendo a tua obra em nós, a fim de que sejamos santos e irrepreensíveis. Em nome de Jesus oramos, agradecidos oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos adorar ao nosso Deus com todo vigor, e enquanto estamos adorando ao nosso Deus, você que se preparou, adore a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta também. Façamos isso com toda a reverência. Aleluia. O Rei está voltando. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando.
sua fronte, feche teus olhos, receba a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, sejam com cada vida que participa deste culto nesta hora e cada família representada, e sejam também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Lembrando que muitas pessoas estão nos ligando, perguntando sobre a reabertura dos cultos públicos presenciais. E muitas pessoas também têm perguntado sobre a ceia, né? E, enfim, a gente tem ouvido rumores do governo estadual, do prefeito da nossa cidade, sobre algumas condições para nós retomarmos os cultos e o funcionamento da igreja. Então há uma série de exigências. Então, para acalmar o seu coração, na semana passada nós tivemos uma reunião com toda a diretoria, participou um pouquinho mais de 20 pessoas, para tratarmos essa questão. E a ideia é fazer as adaptações no templo, e nós pretendemos colocar mais 2 portas para não haver aglomerações, e também janelas para ter uma maior ventilação. Então nós faremos todas as adaptações possíveis para retomarmos os trabalhos. E então que o irmão tenha paciência, que o irmão espere, porque certamente após fazermos essas reformas, o nosso irmão, que é o líder da administração, o irmão Reinaldo, já está tratando essa questão, as obras já estão começando. Então, terminando isso, nós teremos uma outra reunião para começarmos o funcionamento da igreja, cumprindo com as exigências, mas não só para cumprir as exigências do governo, mas também para o conforto e segurança dos irmãos. Então, acalma o seu coração. Nós só iremos fazer aquilo que esteja dentro da vontade de Deus. No mais, uma boa semana, que Deus abençoe. Tenha uma semana de vitória, uma semana de alegria. Se cuide, vamos orar uns pelos outros, tá certo? Um forte abraço, que Deus os abençoe.